começou. No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola. Tradição é tradição, futebol é nacional. Quarta-feira, 20 de julho de 2022. Sejam bem-vindos, boa noite. No ar, no Mundo da Bola. Me amarro nesse timão, que joga com coração, que veste a camisa legal. É o povão do sul a norte, ligação, sou mais forte do esporte. Na Nacional, André Marques. Com os trabalhos técnicos do Jorge Brum e a produção do Luiz Ferreira, a gente começa falando sobre Santos e Botafogo, jogão das 9h30 da noite com transmissão da Rádio Nacional. O Peixe, que tem como técnico interino nesse momento o Marcelo Fernandes. O Lisca vai assumir, mas o Marcelo Fernandes fala sobre a pressão por bons resultados. Tem que lidar, a minha função é essa no clube, e todas as vezes que fui chamado, procurei fazer o meu melhor, com muita responsabilidade, muita aplicação, muita vontade. E assim, não tem a situação melhor ou a pior no momento. A situação que o clube atravessa hoje, de uma eliminação precoce, veio desde aquele 4-0 pro Corinthians também, é uma situação ruim, nenhum de nós queríamos isso. Os jogadores lá dentro fazem de tudo para recuperar isso o melhor possível. E no meu caso, eu não tem essa melhor situação ou pior situação. Minha função é essa, eu estou ali para servir ao clube e procuro fazer aquilo o melhor possível em qualquer situação que ocorra. O Botafogo também vive uma certa turbulência, nos últimos jogos perdeu. O recém-contratado pelo glorioso lateral esquerdo Fernando Marçal defendeu a continuidade de Luiz Castro. Eu particularmente, que eu tenho visto, é que se o clube conseguir fazer esse tipo de trabalho que fez esses outros clubes, eu tenho certeza que o Luiz vai dar muitas alegrias, né? Eu tenho acompanhado o dia a dia, né? Tenho falado internamente. Falei aqui para vocês que eu gosto muito da maneira que ele aborda pré e pós-jogos. Trabalhei com vários staffs portugueses, né? Porque os portugueses, vamos dizer assim, tá todo mundo olhando muito para esses treinadores, realmente são muito bons. E o Luiz, apesar de eu não ter feito jogos ainda com ele, estou muito ansioso para trabalhar muito tempo com ele, entendeu? Então, sobre o futebol brasileiro, eu acho que todo mundo precisa um pouco de tempo, né? Então, espero que todos os treinadores tenham esse tempo para poder trabalhar, né? Porque isso tem dado resultado não só no Campeonato Brasileiro, mas como fora também. Foi o caso do Klopp e outros treinadores. E quem analisa tudo sobre Santos e Botafogo aqui na Rádio Nacional é o nosso comentarista Márcio Guedes. Boa noite, Márcio. Boa noite aos amigos da Rádio Nacional. Botafogo e Santos é de fato um encontro de crises, na verdade, um pouco diferentes. A do Botafogo tem uma perspectiva um pouco melhor, porque o John Textor está vindo de novo aí, garantindo novos reforços. O Botafogo já estreia hoje o Marçal, o Carlos Eduardo e brevemente está prometendo aí o Orreda, também o Luiz Henrique. Então, tudo indica que o Botafogo vai se recuperar de alguns maus resultados e ficar na parte do meio da tabela, não cair e projetar para o ano 2023, digamos, um time mais competitivo, mais forte, né? Já o Santos não tem assim uma visão muito clara do que vai acontecer no futuro, porque não tem SAF, há uma crise política interna, administrativa, financeira, muitas correntes políticas brigando, o time ainda é fraco, embora tenha alguns jogadores jovens que possam ter alguma esperança no futuro, e tem esse problema do Lisca também, que vem do esporte, entrou mal lá, saiu mal também há pouco tempo, vaiado pela torcida, e vai tentar mais uma vez num clube da Série A se firmar. Não conseguiu no Vasco, por exemplo, teve uma passagem muito rápida, e agora vai entrar no Santos como salvador da pátria, dentro da velha cartilha do futebol brasileiro. Se o time vai mal, se o problema é da diretoria, do jogador, não interessa. Tira o técnico porque ele sozinho é mais fácil entrar, sair, e dificilmente vai resolver o problema em pouco tempo. É uma situação de emergência. Esse jogo de hoje à noite é imprevisível porque as duas equipes não estão bem, o Botafogo muito modificado, o Santos também vindo de derrotas, enfim. Um jogo de desesperados quase, melhorando sua situação na tabela, tentando melhorar, né? Ali na base de 21 pontos, 22 e tal. Enfim, é um jogo que promete mais um equilíbrio e mais uma situação de empate. Vamos ver o que vai acontecer.
É isso, e oficialmente o Santos já anunciou a contratação do Lisca. Hoje ele estará na Vila Belmiro acompanhando o jogo, mas só comanda o time, só começa a preparar o time a partir de amanhã. E daqui a pouquinho tem jogão também, Red Bull, Bragantino e Fortaleza, em Bragança Paulista, no Nabi Abichedi. O atacante Alejandro garante que o Massa Bruta está preparado para a partida. Eu acho que a gente está vindo de 2 resultados positivos, estamos bastante confiantes. E a gente tem que ter muita atenção também no próximo jogo, que é um jogo difícil e a gente sabe que é muito importante ganhar para a gente continuar sonhando, que é brigar lá em cima na tabela. Ainda em situação complicada no Brasileirão, o Fortaleza precisa da vitória para sair do Z4. O técnico Juan Voivoda analisa a busca pelo substituto de Pikachu negociado com o futebol japonês. Não há dois jogadores iguais. No es una pesa mecánica que tiro uno y pongo otro y funciona. Es una situación que tengo que resolver yo primero, ¿sí? Y trasladar esa posible solución a todo Chile. Y todos tenemos ese desafío de que nuestro funcionamiento volta a hacer lo que pretendemos, ¿sí? Eso va a llevar un tiempo, mas temos que encontrar essa solução. E quem analisa pra gente é o Bruno Mendes. Boa noite, Bruno. Muito boa noite, meu amigo André Marques. Um abraço para você, para todos os ouvintes ligados nesse programa No Mundo da Bola. Olha só, Andrezão, nesse duelo, é claro que o fator casa pode fazer diferença. O Bragantino, ele em casa se torna um time mais forte, tem encontrado um caminho, um norte. E apesar do Fortaleza também tentar encontrar esse caminho no Campeonato Brasileiro. Conseguiu uma vitória importante, até improvável, o Fortaleza na última rodada em Goiânia contra o Atlético, que devolveu uma certa confiança aos jogadores do Fortaleza. É um jogo que eu acho que vai ter um tom de equilíbrio, mas um favorecimento ao Bragantino, que tem valores individuais melhores do que a equipe do Fortaleza. Claro que, na minha opinião, não vai ser um jogo para goleada, apesar do Campeonato Brasileiro está surpreendendo muito a gente, mas o Bragantino leva, sim, um leve favoritismo para esse jogo que será disputado em Bragança Paulista. Tá certo, Andrezão? Forte abraço para você, para todos os ouvintes que seguem ligados nesse programa No Mundo da Bola. São 6h48 no horário de Brasília. Tá na hora do Momento Estádio. E a seleção brasileira masculina de vôlei foi eliminada nas quartas de final da Liga das Nações hoje à tarde em Bolonha, na Itália. O time comandado por Renan Dalzotto oscilou demais e acabou perdendo para a forte equipe dos Estados Unidos por 3-1, parciais de 20-25, 25-22, 25-23 e 25-17. O Brasil volta agora as atenções para o Campeonato Mundial. As partidas serão disputadas na Polônia e na Eslovênia a partir do dia 26 de agosto. E a equipe de natação fechou o Mundial de Esportes Aquáticos de Budapeste com 5 medalhas. Os 3 atletas que foram ao pódio na Hungria, Ana Marcela Cunha, Nicolas Santos e Guilherme Costa, são da equipe da Unisanta de Santos e concederam entrevista coletiva no retorno ao Brasil. Reportagem do Juliano Justo. Dona de 3 medalhas no Mundial em Budapeste, Ana Marcela falou sobre a campanha que teve os ouros nas provas dos 5 e dos 25 quilômetros e o bronze na prova dos 10 mil metros e garantiu que segue firme na busca pelo ouro inédito nessa última distância. Foi um Mundial melhor do que a gente pensou. Lógico, uma declaração de falar logo após uma Olimpíada que a gente quer ser campeão mundial é algo que está dentro da gente, é algo que está no atleta de alto rendimento e algo que te tira da zona de conforto. Eu acho que isso está dentro de mim, é uma vontade, é uma coisa que eu quero muito. Aos 42 anos, Nicolas Santos deu show na Hungria e atualizou o próprio recorde de atleta mais experiente a ir ao pódio em mundiais, com a prata nos 50 metros borboleta. Ele falou sobre a marca de 22 segundos e 78 centésimos, obtida na decisão nadando na raia 8. Não estava me sentindo bem,
E nesse dia eu fui pra academia, no dia da final mesmo, fui pra academia, malhei, e aí voltei no quarto e falei, Léo, qual que é o tempo que eu vou fazer? Aí ele falou 22,78. Falei, bom, então vamos lá. E de fato eu consegui, fiz 22,7. Na nossa seletiva eu tinha nadado para 72. Então foi muito próximo ali e fiquei muito feliz, mais uma medalha. O garoto Guilherme Costa foi a 3 finais, algo que não acontecia com o brasileiro desde 2011, com César Cielo. Costa ainda quebrou 3 recordes sul-americanos nos 400, 800 e nos 1.500 metros livre. A medalha de bronze veio nos 400, com o tempo de 3 minutos, 43 segundos e 21 centésimos, tendo feito a melhor marca nos últimos 50 metros. O nadador de 23 anos falou sobre a prova. Nesse Mundial, os 3 primeiros nunca tinham pego medalha também. Então é uma prova que a gente renovou muito e foi muito forte. E sobre o final de prova, acho que desde novinho é uma coisa que é minha característica. Acho que não só pelo treino, né? Eu sempre trabalho isso nos treinos. Na eliminatória nadei um pouquinho melhor esse início, mas que bom que deu certo. De São Paulo para a Rádio Nacional, Juliano Justo. E daqui a pouco a bola rola no estádio Mané Garrincha, em Brasília, para Flamengo e Juventude. Todos os ingressos vendidos, 63 mil pessoas estarão presentes. Enquanto vive a expectativa pela estreia de Everton Cebolinha, o técnico Dorival Júnior falou sobre a exaustiva maratona de jogos. Ou nós respeitamos aquilo que é estudado dentro dos clubes, que nos é passado a cada rodada, a cada partida, com números, com tudo aquilo que é aferido em relação a todos os atletas, coletivamente, ao grupo. Ou nós respeitamos tudo isso, ou ignoramos, jogamos tudo por baixo da mesa, do tapete, e colocamos aquilo que esteja na nossa cabeça, imaginando que aquela equipe será sempre a melhor condição possível. Pelos dados do Juventude, o técnico Humberto Louser analisou a situação da equipe, que é muito difícil na tabela de classificação. Enquanto eu estiver aqui à frente do Juventude, esse perfil, esse comportamento a gente não vai deixar dentro do vestiário. Então nós vamos encarar sempre o próximo jogo como o maior desafio das nossas vidas, e é assim que nós temos que encarar. Então a gente está vestindo uma camisa pesada, uma camisa grande, que tem um clube que tem uma história riquíssima, tem um torcedor apaixonado. Então tem vários fatores aí que tem que nos manter mobilizados. Então essa é a essência, é isso que nós vamos entregar dentro de campo. Claro que o resultado muitas vezes foge do nosso controle, mas a gente vai sempre lutar, buscar, brigar pelo resultado de vitória. Dependendo de todos, direção, atletas, comissão e o torcedor, será importantíssimo nesse momento para que a gente possa conquistar vitórias. E como eu falei, não vamos trazer esse peso, não podemos pensar lá na frente, nós temos que viver o próximo jogo para que assim a gente consiga a vitória, e as vitórias a gente vai a cada rodada estudando aquilo que a gente precisa fazer de fato para sair dessa situação. E o Mário Silva analisa tudo pra gente de Flamengo e Juventude. Boa noite, Mário. Um abraço pra você e um abraço para os ouvintes do No Mundo da Bola. E muita gente está ouvindo a gente. Olha, Flamengo e Juventude. Flamengo 24 pontos ganhos. Juventude último colocado, 13 pontos. 11 pontos de diferença. Se você olhar para a tabela de classificação, você vai dizer, o Flamengo tem a obrigação de vencer. Mas no futebol nem sempre isso funciona. Mas o Flamengo, obviamente, é o favorito. Vem de uma boa vitória em cima do Coritiba, não fez uma grande partida, e vai colocar em campo, ao que parece, o seu novo time titular, deixando o Cebolinha, o Everton Cebolinha, para estrear durante a partida. Eu acho válido isso. Não cria uma expectativa muito grande, de repente o jogador entra, não vai bem, tem que ser substituído. Então é melhor utilizá-lo no decorrer do jogo, de acordo com a partida. Se possível, até quando o jogo estiver já decidido, se assim estiver. O Flamengo é favorito, precisa vencer, porque ainda joga depois com o Avaí, que é o último jogo, né? E depois vai jogar as suas competições paralelas. Tem que vencer. É obrigatório vencer. Não quer dizer que vá vencer. Time definido, time novo, time titular. Léo Pereira subindo de produção, fazendo uma boa dupla com o Davi Luiz. E também a nova dupla, né? Gabigol e Pedro. Vamos ver
como vai funcionar o Mengão. Tá certo, gente? Um abraço, hein? Tchau. Valeu, Mário. O Internacional recebe o São Paulo daqui a pouquinho no Beira-Rio pelo Campeonato Brasileiro. O atacante colorado alemão fala sobre o jogo e garante que o Inter está pronto para encarar o tricolor paulista. Pode esperar um jogo muito difícil, a gente vai esperar um jogo muito difícil com a equipe de São Paulo, é um clássico nacional, sempre teve grandes confrontos. A nossa equipe vai se dedicar ao máximo, como está se dedicando toda a partida, como se dedicou contra o América, conseguiu a vitória, contra o Atlético Paranaense, bateu na trave literalmente 2 vezes, e enfim, a gente vai se dedicar para ter um desempenho bom, para a gente ficar mais perto da vitória. No São Paulo, o técnico Rogério Ceni analisa a situação do elenco diante da maratona de jogos e a necessidade de, volta e meia, se preservar jogadores. De positivo tem que a gente conseguiu chegar nas quartas da Sul-Americana, nas quartas da Copa do Brasil, e a gente não está... Eu acho que poderíamos estar melhor colocado no Campeonato Brasileiro, porque nós deixamos de escapar pontos assim que nos dá, por exemplo, né, tirou o jogo do Palmeiras aqui, que estava no minuto 90 estava ganho e nós perdemos. Alguns empates que nós estávamos à frente, sofremos o gol de empate, né? Então nós poderíamos estar melhor ainda na classificação, poderíamos estar ali entre os 3 primeiros, talvez. Mas nós estamos vivos em todas as competições. Eu acho que esse é o positivo. O torcedor a cada 3 dias está torcendo pelo seu time. De negativo é que as pessoas têm que entender que não vai ser todos os dias que você vai ter o principal time dentro de campo, que você vai ter que fazer trocas. Por um lado é importante, porque ele vê novos jogadores, observa novos jogadores. Por outro lado, você perde entrosamento, você perde... Só que, assim, é o que eu repito, as pessoas têm que compreender que se botar o mesmo time, hoje talvez teriam 3 lesionados. E a lesão te tira por 8 jogos. Você tirar o cara por 1 jogo, às vezes você consegue recuperar ele para mais uma sequência de jogos. É só isso que as pessoas têm que ter em mente, que a gente não escolhe muito pelo que a ideia... eu sei quem se encaixaria melhor. Mas ao mesmo tempo eu sei também que esse cara que encaixaria melhor, ele está com uma grande chance de sofrer uma lesão muscular. E Palmeiras e Porto estão definindo os últimos detalhes da negociação de Gabriel Veron. O atacante não enfrenta o América Mineiro amanhã e viaja para Portugal para fazer exames e assinar o contrato com seu novo clube. Um dos principais pontos discutidos era o percentual que o Verdão teria da venda, já que o clube tem 60% dos direitos econômicos e o Santa Cruz de Natal os outros 40%. Após o acordo com o clube potiguar, o Palmeiras deve ficar com perto de 80% da negociação, avaliada em pouco mais de 10 milhões de euros, 55 milhões e 400 mil reais na cotação atual. Isso significa que o Verdão levará cerca de 44 milhões e 400 mil e ainda terá um percentual de 10% em uma negociação futura. Fechando no mundo da bola desta quarta, lembrando que logo mais tem Santos e Botafogo, eu estarei aqui no seu radinho, acompanhando com você no aplicativo, onde quer que você esteja, no site também da Rádio Nacional. 9h20 começa Show de Bola Nacional Santos e Botafogo. Eu, Valdir Luiz, Maurício Costa, Luiz Ferreira, todo mundo ligado, todo mundo com a gente. Valeu, gente, um abraço, até logo. Tchau.